Fala pessoal, tudo bem? Professor Andrezão com vocês. Vocês fizeram um pedido e aqui estou eu para cumprir. E eu disse que faria, né? Professor, o concurso PM Ceará aqueceu. Ah, como fazer mais vídeos? Claro que sim, pessoal. Aqui estou eu. Ah, e uma coisa que eu peço a vocês agora. Faça a inscrição no canal, quem ainda não fez, tá bom? Ativa o sininho aí, porque agora nós vamos fazer uma sequência de vídeos para vocês. Galera, o que acontece também aqui? Nós não temos uma certeza em relação à banca. Então eu peguei aqui uma banca, mas eu não estou me baseando na banca, eu quero é o conteúdo. Então a minha função aqui é resolver a questão, mas o mais importante ainda é o desenvolvimento do conteúdo para a aprendizagem de vocês, certo? Vou colocar a questão na tela aí, pessoal, está aí a questão do Instituto OACP para que possamos fazer o treinamento. Considerando, acompanha comigo ali, os usos do se, no seguinte excerto, analise as assertivas e assinar a alternativa que aponta as corretas. Aqui eu posso ficar com vocês, não vou atrapalhar, tá? Por exemplo, se pessoas sentem, tá aqui o se, né? Se pessoas sentem que não são merecedoras de bondade ou suspeitam que há algum motivo por trás da bondade, os benefícios da gratidão não se realizarão. Afirmação número 1. Nas duas ocorrências, o se é um pronome que integra o sentido do verbo. Afirmação número 2. Na primeira ocorrência, o se tem valor condicional. Afirmação número 3. Na segunda ocorrência, o se indica que a oração está na voz passiva. E a última afirmação, número 4, nas duas ocorrências, servem para indeterminar os sujeitos verbais. Então tá, vamos analisar uma a uma. A afirmação número 1, pessoal, diz que que ele integra o sentido do verbo. Pode ser quando que o se integra o sentido do verbo. Quando o se integra o sentido do verbo, nós chamamos de partícula integrante. Partícula integrante. Ele já faz parte do verbo. Por exemplo, pessoal, nós temos partícula integrante quando temos o verbo queixar-se. Ele já está com o verbo, né? Não há como eu falar João queixou. João se queixou. Então, a partícula é integrante, faz parte do verbo queixar-se. Assim também o é, por exemplo, quando eu tenho suicidar-se. Não há, pessoal, como eu colocar assim, ó, ele suicidou, ele se suicidou, não tem como. Assim também o é, pessoal, quando nós colocamos os verbos que mudam a regência. Ó, lembrar-se. Lembrar-se e esquecer-se tem uma regência que pede a preposição de. Eu, ele se esqueceu do livro. Sem o se, muda a regência. Ele esqueceu o livro. Também é uma partícula integrante do verbo. Assim como tornar-se. Ó, o tornar-se com se, pessoal, ele nada mais é do que um verbo de ligação. João tornou-se confiável. Sem o se, ele é um verbo transitivo direto. João tornou o amigo presidente, por exemplo. Então aí eu dei alguns exemplos da partícula integrante do verbo, tá? Aí ele faz parte, ele integra o verbo, que ali não tem nada a ver. Não está nem junto a verbo, se pessoas sentem. Pessoa, se pessoa senta, então não tem nada a ver com partícula integrante do verbo. Risca a número 1. Na primeira ocorrência, o se tem valor condicional. O se poderá ser sim, pessoal, deixa eu apagar aqui, tá? Poderá ser sim uma conjunção condicional. Poderá ser uma conjunção condicional. Quando for, ele equivale a caso. E é bom falar que ele equivale, não é um sinônimo perfeito. Por exemplo, quando eu coloco assim, ó,
se você vier, vírgula, eu ficarei. Observa, se eu colocar o caso, eu mudo a estrutura. Caso você venha, eu ficarei. Então, ele equivale a caso. Isso é importante. Não é, vou trocar e vai ficar tudo bacana. Ele equivale. Claro, vocês têm de ver a ideia e equivale, mas quando eu coloco o caso, eu faço uma mudança ou outra muitas vezes. O ser só é exatamente igual ao caso, exatamente igual, não muda nada, quando vocês tiverem o pretérito imperfeito do subjuntivo no verbo. Em resumo, quando vocês tiverem SSE. Aí é exatamente igual. Ó, se você viesse, eu ficaria. Aí vocês podem trocar por caso tranquilamente, ó. Caso você viesse, eu ficaria. Aí é perfeito. Mas só quando for SSE. Se não for SSE, vocês tendem a fazer mudanças. Então, se pessoas sentem que não são merecedoras de bondade ou suspeitam que há algum motivo por trás da bondade, os benefícios da gratidão não se realizarão. Aqui eu poderia colocar, pessoal, um caso. Porque é uma ideia de condição. Se você sente isso, não virá aquilo. Claro que eu teria que trocar o verbo sentir. Caso pessoas sentem, não dá. Caso pessoas sintam. Então, nota que há uma ideia de condição. Poderia trocar pelo caso, fazendo ajustes, porque como não é SSE, haverá ajustes. Mas sim, é sim uma ideia de condição. Tem valor condicional. Perfeito. Na segunda ocorrência, o se indica uma oração na voz passiva. Pessoal, seguinte, vamos apagar aqui para que eu tenha espaço, tá? Deixa eu colocar aqui uma borracha um pouco maior, deu. Apaguei aqui, beleza. Pessoal, o que ocorre como assim voz passiva? É voz passiva quando vocês tiverem o ser como partícula passivadora. Partícula passivadora ou pronome apassivador, dá na mesma, tá? Partícula passivadora ou pronome apassivador, dá na mesma. Então, como que nós falaremos que é uma partícula passivadora ou um pronome apassivador? Existem dois passos. Passo 1, tende a haver sujeito. E passo 2, vocês tendem a passar da chamada voz passiva. E essa voz passiva será uma voz passiva sintética. Vocês tendem a passar para a voz passiva analítica. Tá? Então são dois passos, tende a haver sujeito e passar para a voz passiva analítica. Vamos colocar aqui, ó, letra A, por exemplo. Deixa eu mudar uma coisinha aqui para vocês. Letra A. Aqui se fazem projetos. Letra B. Venderam-se as casas. Letra C. É bom que se faça o tema. Então, eu coloquei 3 exemplos para que eu possa debater com vocês. São 2 passos, sujeito e passar para a voz passiva analítica. Aqui se fazem projetos. Se eu perguntar, pessoal, o que é que se faz? A resposta é projetos. Projetos é sujeito. Então, eu tenho, vamos só trocar de cor um pouquinho ali, eu tenho projetos como o meu sujeito. E eu poderia passar para a voz passiva.
Eu vou desaparecer um pouquinho para não atrapalhar, tá? Deu. Eu poderia passar e falar assim, ó, aqui, deixa eu aqui no mesmo lugar. Deixa eu aqui no mesmo lugar. Aqui, projetos, aqui, projetos são feitos. Ali, ó. Então, com certeza, pessoal, esse C é uma partícula passivadora, um pronome passivador. A frase aqui se faz em projetos é uma frase que está na voz passiva sintética e eu posso passar para a voz passiva analítica. Para quem não lembra, a voz passiva analítica é aquela que tem o verbo ser mais particípio. Venderam-se as casas. Ó, se eu perguntar quem é que se vendeu, a resposta é as casas. As casas é o sujeito. E eu posso passar para a voz passiva analítica. As casas foram vendidas. Tá aqui, ó. Verbo ser mais particípio. Então, esse ser também é uma partícula passivadora ou pronome passivador e a frase está na voz passiva sintética. É bom que se faça o tema. Olha que interessante essa aqui, ó. Eu vou fazer a pergunta para o ser que acompanha o verbo. Quer que se faça o tema. Sujeito. Então, aqui eu também poderia passar... Vamos tentar colocar aqui abaixo, ó. Não pega ali abaixo para vocês. Deixa eu colocar no lado mesmo. No lado fica, pessoal, ó, é bom que, repete o é bom que, é bom que o tema, é bom que o tema seja feito. Então, esse ser também é partícula apassivadora. É bom que o tema seja feito. Então, eu dei para vocês aqui, pessoal, os 2 passos para que vocês digam que é uma partícula apassivadora, está na voz passiva. Tem de haver sujeito e vocês vão passar para a voz passiva analítica. Porque eu não gosto de... Também tem aquela outra forma de ensinar verbo transitivo direto mais C, ou verbo transitivo direto indireto mais o C. Muitas vezes, o mesmo verbo, ele muda a transitividade dependendo do contexto. Se eu falar, aqui se rouba, esse se, ele é um índice de indeterminação do sujeito, porque não tem sujeito. Quem é que se rouba? Não sei. Mas se eu falar, aqui se rouba o dinheiro do povo, quem é que se rouba o dinheiro do povo? Tem sujeito. Ah, então esse se é partícula passivadora. Aqui o dinheiro do povo é roubado. Tudo bem? Certo? Portanto, pessoal, vamos ler ali, ó, os benefícios. Deixa eu voltar aqui, trocar a tela para vocês. Deu? Olha ali, ó, os benefícios da gratidão não se realizarão. Que é que não se realizará? Os benefícios da gratidão. Tem sujeito. E eu posso passar para a voz passiva analítica? Posso. Os benefícios da gratidão não serão realizados. Então, significa, pessoal, que a afirmação número 2 está correta. A afirmação número 2 está correta. Muito bem. Agora, deixa eu apagar aqui, para que eu tenha espaço. Apagando ali. Beleza. E diz o seguinte: nas 2 ocorrências servem para indeterminar os sujeitos verbais. Então, aqui, pessoal, eles estão falando para nós, na verdade, do famoso índice de indeterminação do sujeito. O índice de indeterminação do sujeito existirá em 2 momentos, tá? Eu vou colocar 2 exemplos para que eu possa debater com vocês. Precisa-se de remédios. Precisa-se de remédios. E letra B, lá se come
bem. Lá se come bem. Deixa eu ver se eu posso aparecer ali. Ou eu atrapalho vocês? Posso. Pessoal, assim, ó. O índice de indeterminação do sujeito é quando não houver sujeito. Não há sujeito determinado. E há dois momentos em que não haverá sujeito determinado. Primeiro, o sujeito não estará ligado à preposição. E segundo, quando não houver resposta para sujeito. Então, na letra A, precisa-se de remédios não pode ser de forma alguma o teu sujeito. Por que não pode ser o meu sujeito? Porque existe ali, pessoal, uma preposição. Então, ali não é sujeito, pessoal, não é sujeito, é só objeto indireto. Esse C é índice de indeterminação do sujeito. Claro, tudo depende do contexto. Lembra, pessoal, que o verbo precisar tem outro sentido também. Se eu colocar assim, ó, precisam ser relógios, aqui, pessoal, olha a diferença. Que é que se precisa? Relógios, sujeito. Relógios são precisados, mas aí é de precisão. É de precisão. É estranha a frase, mas é de precisão. Então, esse ser já é uma partícula passivadora, porque não tem preposição ali. Mudando o significado, precisa-se de relógios, necessidade, não de dar precisão, tá? Aí já não teria sujeito. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Depois, lá se come bem. Que é que se come? Não tem resposta, pessoal. Para ser sujeito, o lá é só um adjunto adverbial de lugar. O bem é só um adjunto adverbial de modo. Então, esse C também é índice de indeterminação do sujeito. Agora, olha a diferença aqui, ó, se eu colocasse para vocês assim a letra C. Lá se comem bons pratos. Olha a diferença aqui, ó. Agora já haveria sujeito, pessoal. Que é que se come? Bons pratos é sujeito. Lá bons pratos são comidos. O se já seria partícula passivadora. Eu quero falar para vocês que tudo depende do contexto. O mesmo verbo, ele pode ter um se como partícula passivadora ou como índice de indeterminação do sujeito, tá bom? Tá, mas agora voltando à questão ali, nas duas ocorrências servem para indeterminar os sujeitos verbais. Nenhuma, né, pessoal? Nenhuma. Então, é 2 e 3, Dinamarca é a resposta de vocês. Pessoal, de novo eu faço o pedido para vocês que vocês sigam o nosso canal, assinem aí, façam a inscrição no nosso canal. Por quê? Porque haverá vários vídeos diários e entre esses vídeos diários nós vamos também fazer vídeos para a PM Ceará. E quando definirem a banca, a gente faz vídeos específicos da banca, tá bom? Beijo no coração e até a próxima aula.